Vocês conheceram o Urandir como? Nessa Então, fase aí? eu vou contar uma coisinha. Então, o Conta, Marcelo, conta. quando a gente viu o Urandi, foi no Brasil Verdade, né? E aí, Ah, de repente, a gente ligou a TV num horário que nem a gente costumava estar em casa. Aí tava dando Brasil Verdade, tinha chegado do trabalho, na época eu tinha uma loja, né? E a gente tinha, Marcelo tinha chegado e eu também. Aí ligamos, aí quem tava lá? Brasil Verdade, Urandi. Urandir. Aí a gente começou a olhar o Urandi falando aquelas coisas todas. Nossa, a gente ficou muito louco, né? A gente pensou, nossa, incrível. Aí o Marcelo falou assim, Rose, olha bem para ele, porque eu sou muito intuitiva, né? E eu tenho bastante intuição, sonho premonitório, né? Bastante coisa, né? Então o Marcelo sempre costumava me perguntar, essa pessoa assim, o que você acha, né? Pô, aí quando eu olhei, sabe, olhar os olhos assim, né? Olhar o Urandi naquele momento, nossa, foi muito forte aquilo para mim. Eu falei, nossa, Marcelo, não, ele tá falando a verdade. Aí o Marcelo falou assim, eu vou atrás dele. E o Urandi falou que, assim, ó, muitos vão ser chamados, poucos vão, né? Todos foram Hum, chamados, né? Até o contato do Asta foi uma coisa que todos foram convidados, foi para o Brasil Verdade, né? Então, O assim, todo mundo Urandi, que viu ele foi uma coisa para seguir, né? Para ir até lá, foi uma coisa muito forte. E aí eu lembro que eu estava trabalhando e não podia ficar viajando, não podia ficar saindo de Paraty para ir para o Rio de Janeiro. E aí o Marcelo ia fazer os cursos, e o Marcelo fez vários cursos sem eu estar presente. ai, ai, Aí, ai. no curso, Marcelo até vai contar muitas coisas que aconteceram no curso, e aconteceram coisas incríveis, porque quando eu pude ir, foi assim, aí o Marcelo chegou num dia, que ele chegava de madrugada, né, o curso terminava tarde, e o Marcelo chegava muito tarde em Paraty. Aí o Marcelo veio com uma pedrinha de discoide, né, uma pedrinha de discoide, porque lá chovia pedra, né, lá em Dáquila. Olha, aí o Marcelo pegou uma grande, Ai, ó o tamanho dessa. nossa, essa é grande, hein? Olha, Pois é. Andréia. Olha o tamanho. Vira assim de frente, Marcelo. É bem grande essa. E Olha Nossa, que temos outras, e tem linda. até desse tamanho, né, gente? são Tem lindos, né? enormes. Foi uma época que chovia muita pedra, né? Lá é bem legal. Nossa, e ela tem os risquinhos, né? Que É. Essa daí é legal. incrível. ela, tá, Tem ela coisa que. se forma de forma espiral, entendeu? Ah, Isso aqui é uma precipitação que acontece. Eu vi esse fenômeno acontecer também. Ah, Olha, conta gente, então, Marcelo. oi? Conta o fenômeno que você viu. Então, isso aqui tem também lá que já aconteceu há milhares de anos naquela região lá e outros pontos do nosso planeta, né? Mas em Mato Grosso tem lá, se você cavar lá, sei lá, 10 metros de profundidade na Terra, você vai achar essas pedras. Quer dizer, esse fenômeno já acontecia há milhares de anos atrás ali na nossa região, lá em Mato Grosso do Sul, né? hum. E só que quando as naves aparecem e fazem algum trabalho ali na região, né? Elas conseguem interagir, fazer uma precipitação, né? Dos minerais que estão no subsolo e eles fazem uma aglutinação desses minerais e transformam numa massa, como é que chama? Bioplasmática, né? Uma energia líquida, ao mesmo tempo, é um plasma, né? Porque, como é que eu posso explicar? Ele fica numa forma de como fosse uma gota, como fosse líquido, né? E aí ele vai se densificando e vira essas pedras. E cai em Ah, vários tá. formatos, sempre formato discoide, mas em vários tamanhos. Você pode ter E se pedras solidifica enormes, no pedras caminho. pequenininhas. Isso aqui eu presenciei lá em Dáquila, né? Na época, né? A gente quando eu estou até ainda um pouquinho à frente, não contei como é que começou tudo, mas aproveitei aqui só para falar desse fenômeno. Eu Manda bala, presenciei esse manda fenômeno bala. É, a aqui. gente Muito não é linear interessante. de qualquer maneira. A gente Nada é vai para frente, linear vai nem para trás, certo. para no meio, volta. Então, esse fenômeno das pedrinhas eu presenciei, assim, foi lindo, lindo de se ver mesmo, sabe? E foi assim, na época eu já estava trabalhando com o Urandi e a gente chegou de madrugada lá na fazenda, só eu e ele, no carro. Quando nós chegamos, o cunhado dele, que morava lá também e trabalhava com a gente lá, ajudando na obra e tudo, acordou e veio conversar com o Urandi. Urandi, olha, vem falar, né, as situações da obra, como é que estava o E o andamento e tal. pai, Marcelo? E o pai? E o E neném? a família do Urandi, o pai, né, os irmãos dele, tudo ficava naquela época lá fazendo as coisas lá, ajudando o Urandi lá nas construções, né? E aí
num momento assim, o cunhado dele falou assim, olha, aconteceu aqui, caiu essas pedrinhas aqui, ele mostrou as pedras. Eu falei, nossa, Urandir, mas que coisa fantástica. Ele falou, isso acontece. E quando as naves aparecem aqui na região, elas criam essa energia que interage com os minerais que estão no subsolo, entendeu? E aí eles sobem numa altura, até uns 200 metros de altura, se aglutinam e caem, sempre no formato de escoe, porque a energia é espiral, né? Espiralada, né? Que a energia é sempre assim. Então, aí foi aonde que eu falei para ele, falei assim, mas Urandir, poxa, que coisa fantástica e tal. Aí ele falou assim, olha, ele olhou assim e falou, ó, a energia ainda está atuando dela aqui. Eu falei, mas como é que a gente vê isso? Aí ele falou assim, bom, temos que fazer um exercício. Podemos provocar esse fenômeno. Eu falei, mas como? Aí ele falou, ó, precisa de 3 pessoas para fazer. Eu falei, então, ó, tem eu, tem você e tem o teu cunhado. Então vamos fazer. Aí ele falou assim, então tá bom, nós vamos ter que ir pro quarto, deitar na cama, fechar os punhos, fazer isso aqui assim, ó, e deitar de bruço. Ai, caramba. Eu falei, tá bom. Eu falei, a gente acredita, né? Primeiro a gente tem que dar a prova de acreditar, né? Achei muito estranho isso, mas eu falei, tá bom, então vamos pro quarto. O pai dele falando com você, não. Repórter, deixa de ser maluco, repórter. Não, a gente chegou, Rose. Isso já está lá na frente. Aí nós chegamos no quarto, eu fui pro quarto, e no quarto estavam as beliches, e já estava todo mundo dormindo lá dentro. O pai do Urandir, os irmãos dele, os sobrinhos dele, que todo mundo estava lá, né? E eu dormia lá com eles também, eu tinha uma caminha lá também. E aí eu entrei com muito cuidado para não fazer barulho, entrei na minha cama, deitei de bruço e fiz o exercício. E passou assim uma meia hora e não acontecia nada. Não acontecia nada. Aí eu falei, poxa, o Urandir fez uma pegadinha, o Urandir sacana, fez uma pegadinha comigo, vai ficar rindo da minha cara amanhã. Aí, isso já era umas 3 e pouca da manhã, né, da madrugada. E aí foi a hora que eu me desvirei, né, voltei assim na posição normal, barriga para cima, e de repente eu escutei um barulho de uma coisa caindo dentro do quarto. Pá! Aí eu falei, estranho, o que é isso? Aí outro barulho, começou a cair pedra. Tipo, o barulho batendo no chão, assim. Batendo no chão, é um barulho de som de uma pedra. Essas pedras aqui caindo no chão. Então imagina, faz um barulho, né? O chão, e caía dentro do banheiro, chegou a cair dentro do vaso. O vaso estava com a tampa aberta, caiu dentro do vaso. Eu falei, caramba, aí eu peguei a lanterna e escutei caindo em cima do telhado também. Aí quando eu apontei em direção ao telhado, gente, eu vi a coisa mais extraordinária. Era como fosse assim, um objeto, assim, um líquido meio prateado, como fosse mercúrio, em formato de gota, assim, transpassando o telhado, transpassando a beliche da parte de cima, transpassando a beliche de baixo e caindo no chão a pedra. Pá! Aí nessa hora, não tem como você ficar com a emoção, o emocional equilibrado. Você viu todo o processo de transformação. Eu vi o processo da materialização da pedra, incrível. Eu vi o processo como é que ela vem se aglutinando, forma um líquido assim, e vem transpassando assim, e é como se fosse um líquido. Um líquido igual mercúrio, né? Prateado assim, aquilo foi ganhando forma assim, foi espiralando, foi girando assim, atravessando as beliches e caiu no chão. Gente, nessa hora eu peguei a lanterna. Tem essa pedra. E eu tenho essas pedras, que até hoje eu tenho elas guardadas, desse quarto que eu colhi. E aí, o Urandir tinha falado, eu lembrei também, o Urandir tinha falado assim, Marcelo, aconteça o que acontecer, você não saia do quarto, não saia do quarto que você está. Do alojamento. Falei, tá bom, do alojamento, né? E aí, quando eu joguei a lanterna e comecei a ver aqui, era um monte de pedra assim, começou a cair chuva. Aí eu gritei pros irmãos, pro pai do Urandir, falei, gente, tá chovendo muita pedra aqui dentro do quarto. Aí o pai dele falou assim, menino, deixa as pedras para lá, vai dormir. Cansado, o pai do Urandir falou, ele tá acostumado já, né? Para ele já estava acostumado, né? Isso, já estavam muito acostumados. Aí eu fiquei louco. Quem que ficou de 4 lá catando pedra? Não, aí nisso eu falei assim, pô, se tá acontecendo aqui dentro, eu vou lá fora ver o que está acontecendo lá fora, né? Não podia. Eu fui lá fora, abri a porta
e joguei a lanterna. Eu joguei a lanterna e caía muita pedra. Caindo, chuva de pedra. Aí teve uma enorme, desse tamanho assim, tamanho de uma manga, caiu na minha frente. Para quê, né? Eu fui querer pegar. Quando eu fui querer pegar, tomei várias pedradas na cabeça. Tum, 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 comecei a tomar. Aí o Urandi aparece nessa hora, o Urandi apareceu nesse momento e me empurrou para dentro. Entra, não pode ficar aqui fora, você tem que ficar dentro do alojamento. Aí eu falei, Urandi, mas que coisa louca, é muita pedra. Ele falou, vamos catar as pedras. Ele começou a catar as pedras comigo. E ele pegou, a gente pegou, eu pegava o lençol, pegava a fronha do travesseiro. E a gente, olha, gente, enchemos uns sacos enormes assim. Foi uma quantidade de pedra extraordinária. E não quebrou telhado, dentro do alojamento, não acertou ninguém. Tanto é que os irmãos dele, todo mundo estava dormindo lá, não aconteceu nada com eles. E eu só tomei a pedrada porque eu desobedeci, né? Porque não era para ir lá fora, porque existia talvez ali alguma modificação, né? Algum campo energético, alguma coisa que protegia ali dentro do alojamento, entende? Então foi isso. Aí o Urandi parecia uma criança. Eu lembro assim, ele agachado no chão, andando, gateando assim, igual uma criança, assim, catando as pedrinhas comigo assim, e tem essa aqui, pega mais. Foi muito lindo isso. Isso foi assim, sabe, uma emoção assim que, poxa, eu tô lembrando agora, me traz assim, fortes emoções mesmo.